vendo bem? Estão me vendo bem? Sim, sim. Então tá joia. Eu vejo aqui poucas pessoas. Cadê todo mundo? Vejo a Ana Beatriz. Ana Beatriz, você estava aqui ontem? Quer falar com a gente? Não. Se quiserem aparecer, abrir a câmera, é sempre um prazer para a gente. Não conseguiu falar, Ana Beatriz? Tá muda? Tá bom, qualquer coisa você fala no chat, então, para a gente se comunicar. Meu nome é Alice, para quem não estava aqui ontem na apresentação, sou professora de biologia e vou dar aula para vocês de uma parte da biologia, já te falo qual é. E o professor Bruno vai dar a outra parte. Então, é um prazer imenso para mim estar inaugurando esse cursinho aqui, esse projeto que esses rapazes, essas moças aí organizaram. Aproveitem o máximo. Estarei aqui para atender vocês sempre que quiserem, tá? Eu não sei exatamente como é que vai ser a maneira como vocês vão se comunicar comigo, né? Depois eu pergunto pro Felipe, acho que ele deve ter essa informação, se vai ser pelo e-mail ou se vai ser pelo zap, não sei. Mas fiquem à vontade e eu vou responder assim o mais rápido possível, tá bom? Então, qual é o nosso problema? Nosso problema é tempo, né? Falta pouquinho tempo e nós vamos fazer aqui um intensivão tentando abordar os temas que mais provavelmente vão aparecer. Isso pelo que a gente tem visto nos últimos exames, né? A gente fez uma breve pesquisa aí nos últimos anos e vimos mais ou menos a porcentagem que cai de cada assunto e distribuímos essas aulas que nós temos por esses assuntos. Claro que vai faltar coisa, mas isso que nós vamos apresentar aqui, se você pegar, nossa, já vai ser uma grande coisa, já vou estar bem feliz. Porque eles não têm muita imaginação, sabe? Acaba sempre aparecendo sempre o mesmo assunto, mais ou menos assim. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela. Se você tiver alguma pergunta para fazer, se você está me vendo bem. Só um minutinho para eu achá-la. Aqui, achei. Pronto. Foi? Está indo. Acho que é isso. Vocês estão vendo minha apresentação, não? Sim, sim. Clarinho? Então tá joia. Olha, aqui eu fiz uma programação da minha parte do meu setor, para depois o Bruno falar da parte dele, tá? E hoje nós vamos começar com a aula assim mais polêmica de todas. Vai dar pano para manga, né? Um mistério e muito interessante, que é a origem da vida. Como surgiu a vida neste planeta? Então tá aí, ó. Essa é a minha programação, são as minhas aulinhas. Então a gente vai falar de origem da vida e depois teorias da evolução. Você já deve ter ouvido falar de Lamarck, de Darwin, né? Principalmente esses aí. Como é que se formam as espécies, né? E aí a gente começa a estudar a variedade de seres vivos aqui, né? De animais, de vegetais, um pouquinho sobre vírus. E sobre essas coisas, muitas doenças são importantes para nós, que é o que costuma aparecer muito em prova. Aí você vai ter que saber que doenças são essas e por qual tipo de organismo elas são provocadas. Vamos com muita calma. Depois a gente entra no reino animal, que é o nosso, então é o mais manjadão, né? Enorme. Então, olha só, tem 4 aulas só para isso aqui, ó. Nós vamos comparar um animal com o outro através de uma tabela, que é um Big Master Blaster, resumão de tudo. E aí eu vou dar um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de cuidado com os cordados vertebrados, que somos nós, né? Nós quem, né? Vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Você conhece todos? Fala assim, professora. Cadê meus alunos? Já dormiram? Ou foram jantar? Sim, professora. Melhorou. Obrigada, Carolina. Quem que falou comigo? Então,
Aí, quando a gente estuda os animais, nós vamos ter que estudá-los comparativamente. Esse que é o babado moderno das provas. A gente vai estudar os animais comparativamente de acordo com o seu grau de evolução. Então, a gente vai estudar o grau de parentesco evolutivo. Que animal é mais aparentado com qual? Por que eles são parecidos? Ou quais são as diferenças entre eles? Então, é nisso que a gente vai se apegar. A gente está vendo aqui que nós vamos estudar os sistemas do corpo de cada animal, sistema digestório, circulatório, respiratório, nervoso, excretor, porque ele muda de um animal para outro. E a gente vai ter que conhecer essas diferenças. Por que um é mais complexo, outro é mais simples? Aí, quando chega nos cordados, né, nós vamos entrar um pouco mais de detalhe, porque é o nosso grupo mais manjadão. E a parte mais difícil disso tudo, eu acho que é essa aqui, ó. Embriologia. Como o nome está falando aí, é o estudo do desenvolvimento do embrião. E ele, apesar de ser muito semelhante em todos os animais, no reino animal, existem algumas diferenças. Nós vamos estudar o nosso desenvolvimento embrionário. Quer dizer, na verdade, não o nosso, mas de um animal parente nosso, que é bem mais simples, mas dá para a gente fazer uma comparação muito boa com a gente. Vai ser legal. Não é fácil, não, mas é legal. Eu gosto. Anexos embrionários também vai ter a ver com isso. Daí vem a parte que eu mais gosto. Que você odeia, né? Eu sei. Que é botânica. Estuda as plantas. Eu amo. Mentira! Quem falou? Leonardo falou. É sério. Maravilhoso. Ponto para você. Depois eu vou te dar um ponto lá na sua média. Botânica. Amo botânica, que é justamente das pessoas terem mais dificuldade de aprender, para mim é mais prazeroso ainda, em termos assim, do desafio que é da aula de botânica. Nós estamos aqui no EAD, né, a distância é tudo mais difícil, mas mesmo assim, estou gostando da interação de vocês comigo, isso me deixa muito feliz, porque às vezes eu pego algumas turmas que ninguém aparece para mim, ninguém fala comigo, ninguém escreve, coisa de louco, aí eu me sinto tão só, que é uma coisa impressionante. Muitas vezes eram meus alunos que faziam companhia para mim nessa pandemia horrorosa. Então, eu espero que você participe bastante, fique bem à vontade. Muito bem, então, botânico, ó, a gente estuda os grupos vegetais, estuda como eles se reproduzem, que é a parte mais difícil, e algumas coisas de como que um vegetal funciona, fisiologia vegetal. E, por último, a parte que mais aparece em Enem, estou me baseando em Enem, né? É a ecologia. Então, desde os conceitos básicos, o que é ecossistema, o que é uma população, tal, até conhecer as cadeias alimentares, quem come quem antes de ser comido por outro, no bom sentido, né? Quer dizer, relações ecológicas, que você já deve ter estudado, parasitismo. Já ouviu? Um se dá mal, outro se dá bem. É uma relação ecológica. Mutualismo, famosésimo. Então, nós vamos ver isso aqui, costuma aparecer. Ciclos biogeoquímicos, o nome é difícil, mas são aqueles ciclos da água, do carbono, do nitrogênio. São elementos que nós precisamos absorvê-los de alguma forma e eles estão aí no ambiente. E esses elementos entram e saem do nosso corpinho. Nós absorvemos e devolvemos para o ambiente, absorvemos e devolvemos. É isso que você vai ter que entender. De que jeito que isso entra na gente, e de que jeito isso volta para o ambiente para ser reciclado, reutilizado. Isso aparece bastante. E mais de tudo, desequilíbrios ambientais, que fala sobre poluição, casos de poluição, né? Então, a maioria das vezes é por ação humana, que ocorre um desequilíbrio no ambiente e acumula-se alguma coisa ou falta alguma coisa, enfim, isso vai ter uma consequência, né? Esse desequilíbrio ambiental. Então, é aí que vai entrar o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, enfim, tem vários casos importantes e famosos,
Mas, pelo menos, o aquecimento global, você tem que ficar esperto aí, né? Espero que você esteja acompanhando minimamente aí as notícias, né, na televisão. Professora, Oi. desculpa. Em questão das mortes que estão ocorrendo, quando chegar nessa parte dessa matéria, você pode explicar, assim, os efeitos que isso pode causar no meio ambiente para nós? Você está falando da Covid? Não somente da Covid, mas do aumento das mortes. Consequência disso tudo. Então, aqui a gente vê alguma coisa relacionada à poluição, né? Certo. Agora, eu não entendi muito bem o que você quer exatamente, mas se você está falando, por exemplo, dessas pandemias que de vez em quando surgem, sim, provavelmente é por causa de desequilíbrios ambientais, um excesso de, por exemplo, matéria orgânica, ou um calor excessivo, como é o caso do aquecimento global, desmatamento, e isso acaba causando um desequilíbrio. E, de repente, esses vírus que estavam lá no meio do rio, da floresta, ou sei lá onde, o morcego, você destruiu o habitat do morcego, entrou na casa dele, ele te pega, né? E transmite o vírus para você. Então, sim, tudo está relacionado, sem dúvida. Tô falando assim também na questão das mortes, porque houve muitas mortes, muitos problemas ambientais, e por causa disso a gente vai ter certas consequências no mundo inteiro, né? Você diz especificamente diminuir a população humana, se vai ter consequência? Isso. Bom, claro que tem, né? Por um lado, é bom. Por quê? Porque tem menos gente dependendo do consumo de alimento. Nós estamos tendo falta de alimento, consumo de água, a parte social que o Estado tem que manter, como é o SUS, se tem menos gente, gasta menos dinheiro. Então, essa é uma consequência, né? Certo. Agora, a população humana realmente... Chato. Oi, desculpa, não entendi. Não, o comentário da menina, eu achei engraçado. Eu não vi o kkk. Eu só vi um kkk agora que eu vi. É isso? Não, ela falou menos gente chata. Eu concordo. Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim. A natureza funciona assim, né? Numa das aulas da ecologia, você vai ver que qualquer espécie, pode ser uma bactéria, que você está falando, a população, quando aparece uma bactéria no ambiente novo, a população dela começa a aumentar. Natural. A princípio, ela aumenta devagarinho, porque ela ainda não conhece o ambiente e tal, está se adaptando. E aí, quando ela se adapta ao ambiente, aí pronto, aí ela aproveita o máximo que ela pode, ela come tudo, sabe? Ela sabe se esconder, ela sabe se proteger dos inimigos. Então, daí ela se reproduz, os descendentes sobrevivem, e aí a população aumenta pra caramba. Mas vai aumentar até quando? Para sempre? Forever and ever? Não, né? Porque o ambiente não suporta tanto organismo assim. Vai ter um limite de espaço, vai ter um limite de oxigênio, vai ter um limite de alimento. Então, a população, de uma certa forma, vai começar a morrer. Muitos dos que nascem vão morrer, então ela acaba se estabilizando ao longo do tempo, entrando em equilíbrio com o ambiente. Então, todas as espécies crescem dessa forma no ambiente. Se você conseguir imaginar isso na forma de um gráfico, como é que fica o crescimento das populações na forma de um gráfico? A curva fica na forma de um S. Você compreende? A população começa a crescer devagar quando ela é jovem. Quando ela reconhece o ambiente, se adaptou bem, ela cresce super rápido, até que chega no limite do ambiente. E aí ela se estabiliza. Então, num gráfico, isso fica na forma de um S. Nós sabemos disso há quatrilhões de anos. População humana, em que ponto dessa curva nós estamos? Nós estamos nessa ascensão aí. Da metade para cima, ali, mais ou menos na metade dessa ascensão. Então, nós não chegamos no limite do meio ainda. Então, como que eu interpreto isso, na minha humilde ignorância? A gente ainda tem muito que destruir do ambiente para chegar no limite e a nossa população estabilizar. Então, agora, com a nossa ação e causando os desequilíbrios ambientais, de vez em quando,
ocorre algum efeito desses, como uma pandemia, ou como uma chuva exagerada de uma vez só, como ocorreu lá na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, que é o que está acontecendo agora, né? Enfim, a seca extrema em outros lugares, né? Então, o ambiente reage, ponto. A gente sabe disso. Mas as pessoas estão fingindo que não. Então, as pessoas querem enriquecer rapidamente, né? Agora, o que vai acontecer com este planeta? Não sei. Você sabe que o cara da Amazon, né? Pagou uma pequena fortuna numa viagem para o espaço de 40 minutos. Ele subiu e desceu, não sei se você sabe disso. Pois é. Então, tudo se faz agora no sentido de conquistar outros planetas, né? Porque esse aqui, está acabando, está poluído, não sei o quê. Mas eu não compreendo. Não seria mais fácil e até mais barato conservar o que está aqui? Exatamente. E largar esse, ir para outro, gastar uma fortuna para explorar outro planeta, para sujar o outro também, né? Você acha que o ser humano vai tranquilo lá no outro planeta, né? Não, né? Fora que esse planeta é maravilhoso, né? Por enquanto. Tá lindo demais ainda. Vai para Marte ver lá que bonito que é. Que pregulho ali, pelo amor de Deus. Mas, enfim, mudamos de assunto completamente. A minha aula de hoje não é essa. Adoro. Eu tenho esse problema. Eu também, professora. Eu uso muito a aula em si para puxar outros assuntos que estão muito em evidência. E as provas acabam usando essas manchetes todas para criar questões. E você vai ver isso ao longo do curso aqui, tá? Mas eu preciso me concentrar, senão eu não vou ter tempo de fazer as coisas. Tá bom? Senão eu vou atropelar todo mundo, vou ficar aqui até 10 horas, não quero nem saber. Quem que vai entrar hoje depois de mim? A história, quem que dá história? Não lembro. Bruno? Não lembro. Bom, enfim, vamos trabalhar, amigos. Primeira aula. Se você está bem, está confortável, está feliz, origem da vida. Essa é uma pergunta complexa, né? Como que surgiu a vida? Ninguém estava lá para ver. Então, existem hipóteses. E aí, quem disse que a vida surgiu de uma determinada forma, tem que demonstrar que isso é plausível. Se me convencer de que isso é plausível, ok, essa teoria é aceita. Só que de vez em quando vem um outro que tem outro pensamento e fala assim, não, isso aí que você falou não dá certo por causa disso, disso e disso. Então, eu acho que é de outro jeito, e vai explicar o outro jeito, que pode ser mais convincente. É verdade, você tem razão, isso aí faz mais sentido. Então, desde o início de que essa dúvida surgiu, porque ela é uma dúvida desde que a humanidade existe, né? A princípio, acreditava-se que um ser divino teria criado a vida. Isso, até hoje, as pessoas creem que Deus, né, um ser superior, tenha criado os seres vivos, tais quais eles são até hoje, aqui no planeta. Isso é uma teoria, que é chamada de criacionismo. A vida surgiu por criação divina. Então, um ser superior, que aí cada religião tem lá a sua ideia, criou todos os seres vivos, animais, vegetais, bactérias, tudo, e colocou aqui no planeta. É o criacionismo. E isso durou milhares de anos, sem ser contestado. Até que chegou o século XVII. Eu não manjo muito de história, né? Mas para eu me localizar enquanto essas coisas aconteceram, eu estudei um pouquinho de história para saber mais ou menos como é que era o mundo no século XVII. No século XVII, houve o princípio assim, da revolução científica. Né? Sabe o iluminismo? Não sei se você já ouviu falar. Sabe? O renascimento, as trevas. Sim, sim. A Idade Média era a Idade das Trevas, né?
A igreja dominava tudo, tinha muito poder, ela controlava a escola, inclusive. Onde a ciência evoluiu bastante também, né? Então, aí foi no final da Idade Média, né? No final da Idade Média já estava começando esse renascimento, né? Essas dúvidas. Mas havia contestação dessa criação divina. E a igreja não tolerava isso. Aí rola aquele lance de inquisição, tá ligado, né? Ziriguidum. Então, às vezes, um cientista, até falava, descobria um negócio aí, pô, é a Terra que gira em volta do Sol. A igreja sempre disse que era o Sol que virava em torno da Terra. Aí outro vem e fala o contrário do que a igreja está falando há séculos, mata esse cara. Simples assim. Às vezes eu acho que não está muito diferente do que se vê hoje, mas enfim, deixa para lá, né? Outras discussões essas aí. De qualquer maneira, essa teoria do criacionismo começou a ser contestada aí no século XVII, quando surgiu essa revolução científica, que foi o tempo de Galileu, sabe? Inventaram o microscópio, descobriram os micro-organismos, e aí começaram a questionar, não é possível que um ser do além criou seres vivos, né? Então, nós vamos ter outras teorias. Nós vamos ter uma teoria que diz que a vida surge da matéria inanimada. Sabe assim? Surge do barro. Surge... Tem uma teoria muito louca, vou te mostrar aí. Um cara falou assim, eu vou provar para você que a vida surge de roupa suja. Sabe roupa suja, cheirando a CC? Misturado com farinha de trigo. Você vai ver, eu vou misturar isso aqui, ó, roupa suja, farinha de trigo, eu vou pôr aí. Daqui a uma semana eu volto aí. Dali uma semana ele voltava ali, o que ele viu? Tinha ratos ali. Ratos surgiram, veja você, ratos surgiram da roupa suja com trigo. Viu? Provei. Não foi um ser divino, foi a roupa suja com o trigo. Precisava ter um princípio ativo, né? Alguma substância que desse o inicial ali da vida. No caso, seria o trigo. Mas tem outras histórias que eu vou te contar. Enfim, essa teoria aí de que a vida surgia da matéria inanimada foi chamada de abiogênese. Então, surgiu já há algum tempo e perdurou até outro dia, que foi século XIX. Século XIX foi outro dia, né? Anteontem. Concorda? Agora, essa teoria, então, se baseia nessa geração espontânea. Esse termo aqui é muito falado. Geração espontânea da vida. Tem ali barro no pântano. Espontaneamente surgem sapos do barro. Por que ele chegava a essa conclusão? Ué, porque ele ia lá no pântano e via um monte de barro. No outro dia ele ia lá no pântano e via um sapo ali no barro. Surgiu um sapo no barro. Essa era a ciência da época. Hoje a ciência evoluiu muito, né? Nós temos um método científico, que inclusive você tem que conhecer qual é o método científico, que segue um certo procedimento para que seja possível repetir as experiências por qualquer pessoa, enfim, você vai estudar isso também. Mas naquela época não tinha um método científico. Era meio tosco o negócio assim. Então os seres surgiam por geração espontânea a partir da matéria bruta. Fosse o barro, fosse a camisa suja de suor. Bastava ter um princípio ativo, que ninguém sabia exatamente o que era, na verdade. Só lá no século XIX mesmo, no finzinho, é que descobriram que os seres vivos precisavam de oxigênio para viver. Aí surgiu uma informação nova. Ah, então esse princípio ativo é o oxigênio. Mas isso lá no século XIX, né? Tá bom. Então, aqui está a historinha, ó, o primeiro exemplo que você encontra nos livros. O cara lá juntou trigo com roupa suja, ó, fedidona lá. E depois de alguns dias, plim, surgiram ratos. Olha que tudo. Pois é. Mas tem uma outra história que, quando as pessoas compravam carne, não tinha geladeira, né?
Aí, se a pessoa deixasse a carne ali, apodrecia, né? Depois de alguns dias, apareciam larvas na carne. Então, esse era um outro exemplo, olha lá. A partir daquela carne morta ali, né, podre, surgiam larvas. Olha que coisa. Da carne. Era um outro exemplo. Olha a história do sapo aqui, ó. Tinha aqui um pântano, né, um barrão aqui, dentro d'água aqui. Dali a pouco, o barro, plim-pim-pim, fazia surgir o sapo. Isso é a biogênese. Geração espontânea a partir da matéria inanimada. Muito louco isso. Mas é assim. Muita gente acredita que isso é possível. Você já viu borboletas nascerem? Pelo menos em documentários? Ela forma um casulo, né? Na planta, no caso aqui, está grudada na planta, mas podia estar grudado numa parede, por exemplo. Então, quando os caras observavam isso, e dali a pouco surgia uma borboleta daqui, eles chegaram à conclusão que borboleta surgia de árvore. Eles achavam que carneiro surgia de árvore. Uma coisa louca, assim, esquisita. Mas, enfim, você tem que se colocar no lugar do cara que está lá no século XVII, enfim, por aí, né? O cara não sabia nada. Sabe essa onda de falar que a Terra é plana? Não é. Ela é uma bolota. Meio achatadinha assim. Ah, uma bola. Mas você sabe disso porque você já foi na escola já te ensinaram, você já viu o astronauta fotografando a Terra lá de cima, ela é redonda. Hoje você já sabe disso, é uma coisa natural. Mas eu vou pedir para você fazer um exercício mental. Finge que você está lá no século XVII, tá na Idade Média, na praia. Olha para o mar, para o horizonte. Sinceramente, você ia achar que a Terra é redonda? Eu confesso que não. Se eu que estivesse lá, nossa, uma terra chatadona, né? Vai para a Praia Grande, você vê. Chatadona, cara. Não, então. Mas por que a gente tem essa ilusão de que ela é achatada? É uma ilusão diótica. Meu pai falava ilusão idiótica. Essa é a ilusão diótica. Você vê reto porque você é muito pequeno em relação ao planeta. Porque se você começar a se afastar, você vê que aquela linha do horizonte é curva. Né? Então, é uma questão de referência. Né? De perto, todo mundo é louco. Você está mais longe, muda a sua perspectiva, não é verdade? É isso aí. Então, não é para tirar o sarro desses caras. O que eu admiro muito é que eles observaram coisas, questionaram coisas e foram atrás de descobrir se a ideia deles tinha fundamento ou não. Então, aqui no século XVII, mesmo lá naquela revolução científica que eu te falei, lá no Iluminismo, no Renascimento e tal, começaram a questionar. E aí, ó, surgiu a biogênese. Biogênese. Os seres vivos não surgiram da matéria bruta, do barro. Um ser vivo só podia surgir de outro ser vivo. Pela reprodução. Mas isso é óbvio. É óbvio hoje, né? Que você sabe, você tem um monte de conhecimento. Mas naquela época não era. Ninguém tinha provado. Então, hoje eu vou mostrar para vocês quais foram os experimentos que os cientistas fizeram para tentar provar suas ideias. Vinha da matéria inanimada ou vinha de outro pré-existente? Então, tudo começou lá no século XVII. E aí eu estava te falando do princípio ativo, né? Tinha que ter um princípio ativo, senão a coisa também não funcionava. E aí, no século XVIII, no século XVIII, ó, é que descobriram que os seres vivos precisam de oxigênio para viver, né? Então, não adiantava você dar trigo, dar roupa suja e não dar oxigênio, que o rato não ia aparecer lá. Mais ou menos isso. Entendeu? Tá. Alguma dúvida por enquanto? Então, a nossa ideia hoje é saber
como é que os cientistas chegaram à conclusão de como se originou a vida. A teoria que a gente aceita hoje é a da biogênese, criação da vida a partir de outro ser vivo. Porque aqui é a abiogênese. Gênese é criação. Criação da vida. E isso aqui é a negação, né? A partir de seres não vivos. Estamos indo bem? Eu vou mudar de slide. Eu não sei se você quer fotografar, printar. Faz aí um negócio. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Você sabe que essas aulas estão sendo gravadas, né? Então não fica afobado aí também, querendo copiar tudo. Eu acho muito bom copiar, porque isso ajuda você a se concentrar, viu? É muito bom, porque, juro, eu vou te falar, tem alunos que às vezes ligam a câmera sem querer, e eles estão com o celular assim, ó, na cama, assistindo aula assim, ó. Sentado. Ai, caiu meu microfone. Ó, falei mal dos outros, ó, caiu meu microfone. É assim que a vida funciona. Estamos indo bem? Pois é. Vamos dar então, hein? Agora eu quero saber quais foram os experimentos que surgiram a partir do século XVII para tentar derrubar o criacionismo. Aí, primeiro, surgiu um fulano chamado Redi, lá no século XVII. Esse cara, ele defende a biogênese, quer dizer, os seres vivos vêm de outros seres vivos, por reprodução. Agora, ele teve que provar, né? Por que você está falando isso? De onde você tirou isso? Então, ele é que fez a experiência da carne. As pessoas deixavam a carne aberta lá, e depois de alguns dias viam que nasciam larvas na carne, surgiam, achavam que era por geração espontânea. Só que daí o Redi, ele foi mais cuidadoso, porque antes as pessoas não ficavam olhando para a carne o tempo todo. E o Redi ficou. E ele observou que as mosquinhas entravam na carne, entrava, saía. E depois surgiam as larvas. Ou seja, ele concluiu que eram as moscas que deixavam ovinhos lá e nascia a larva, que é uma fase da vida da mosca. Mas como que você prova isso? Como é que você sabe que veio da mosca? Ué, o Redi fez a mesma coisa fechando os potes com uma espécie de gaze. É um tecido, né, que impedia a entrada das moscas. E aí, depois de alguns dias, não surgiram as larvas na carne. Viu? Não entrou mosca, não botou ovinho. Então, aquela larva não tem nada a ver com geração espontânea. Tinha vindo da mosca mesmo, era a reprodução da mosca. Ah, legal. Só que aí no século XVII, inventaram o microscópio. E descobriram a existência de micróbios, bactérias. Aí um fulano, esse aqui, ó, chamado Leeuwenhoek, ele olhando lá os micróbios no microscópio, ele não conseguiu observar a reprodução de bactérias, por exemplo. Elas se reproduzem também, mas ele não sabia disso. Então, como ele não pôde provar, então tá, né? Para esses seres maiores aqui, ok. Um ser se origina do outro, por reprodução. Agora, para micróbio, não. Para micróbio é a biogênese, e eles surgem por geração espontânea. Aí acabou o século XVII. Rapidinho, né? E aí, só depois, no outro século, século XVIII, esse tal de Needham falou assim, será mesmo que micróbio surge por geração espontânea? Vou ter que fazer um experimento para provar isso, gente. Não estou acreditando muito. Aí, o que ele fez? Ó, ele pegou um caldo nutritivo, uma sopa, caldo de carne, qualquer. Um líquido nutritivo. Ferveu, para matar qualquer possível micróbio que estivesse aqui. E deixou esfriar. Esperou algum tempo.
E ele observou que cresceram, surgiram micróbios dentro deste líquido. Ah, professora, mas daí vieram de fora, né? Óbvio. Ah, é? Então tá bom. Então ele vai fazer a mesma coisa, só que agora ele vai fechar o frasco. Ferveu, apagou o fogo, tá tampado, ó. Dali a algum tempo, surgiram os micróbios do mesmo jeito. Ué. Bom, feito essa experiência, ele chegou à conclusão, realmente micróbio surge por geração espontânea, porque fervendo ou não fervendo, tampando ou não tampando, aparece micróbio. Então, micróbio acho que é por geração espontânea mesmo. Pois é. Mas a ciência é assim, né? Sempre tem alguém do contra. Aí, lá na mesma época dele, veio esse fulano chamado Spallanzani, devia ser de São Bernardo, Spallanzani, né? Ele fala assim, não é possível que micróbio surja por geração espontânea, esse negócio não existe, vou provar. Sabe o que você fez de errado, Nidham? Ele criticou o outro, sabe? Porque tem muita picuinha na ciência também. Você pensa que é um ambiente bom? É nada, é uma competição danada, sabe? Aí esse Spallanzani falou assim, esse Nidham fez tudo errado. Ele, primeiro que ele não ferveu o suficiente. Aí, não deve ter matado todos os micróbios aqui. Ou então ele não fechou direito. E aí entraram micróbios por aí. Quer ver? Eu vou fazer a experiência direito agora. Aí o Spallanzani fez isso aqui, ó. Ele ferveu pra caramba. E fechou o frasco hermeticamente. Que quer dizer o quê? Não passa nada, né? Super vedado aquele negócio. Ferveu. Falei, fiquei fervendo aqui, eu tenho certeza que matou tudo que era germe. E fechei bem, que era para não contaminar de fora. E olha lá, ó. Não nasceram, não surgiram micróbios, tá vendo? Provei que nem micróbio surge por geração espontânea. Pois é. Só que você achou que o Nietzsche ia ficar quieto. Claro que não. Ele falou assim, ô Spallanzani, tudo bem, pode ser até que eu não tenha fervido e não tenha fechado direito, ok. Mas a partir do momento que você fechou isso aqui hermeticamente, você não deixou entrar oxigênio, que nessa época eles já sabiam que era o princípio ativo. Então, mesmo tendo condição, mas se não tivesse o princípio ativo, não surgiria vida por geração espontânea. Entendeu? Ou seja, em que pé está a nossa história? Para os seres maiores, a gente já concluiu aqui que precisa de um outro pré-existente para se reproduzir e originar vida. Um ser se origina de outro. Mas para micróbio, não resolveu nada. Só no século seguinte, século XIX, com o nosso querido Louis Pasteur, maravilhoso, ele faz um experimento para resolver esse problema aí dos micróbios. Então, ele também ferveu um caldo onde cresceriam micróbios. Só que ele fez isso nesse frasco esquisitão, assim, ó, com esse pescoço, chamado pescoço de cisne. E por que isso era interessante? Porque na hora que ele começa a ferver isso aqui, blá, 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 além dele esterilizar, né, o líquido aí, o vapor fica nesse tubo. E esse vapor, ele filtra o ar que vem de fora. Você já ouviu falar que o ar úmido é mais saudável para a gente respirar do que o ar seco? Por várias razões. Uma das razões é que a umidade do ar retém a poeira. Então, o ar que entra aqui é mais limpinho. É isso que o vapor de água faz. Filtra essas micropartículas. Então, então ele ferveu, para garantir que ia matar tudo aqui dentro. Só que ele deixou aberto para o oxigênio entrar, mas não tão aberto assim. Rolou esse filtro de água, de vapor de água, que dificultou a entrada de novos micróbios. Aí ele olhou lá, depois de um tempo, não cresceu nada.
Aí o que ele fez? Quebrou a boca do vidro aqui, ó. E logo depois de algum tempo, o que ele viu? Cresceram micróbios. Porque agora não estavam mais sendo filtrados aqui na entrada. Viu? Os micróbios também surgem de outros pré-existentes. Aí só que se descobriu que tudo tem bactéria. Tudo. Tudo. Até essa época aí, não esterilizavam nem os equipamentos para fazer cirurgia. Morreu um monte de mãe de criança no parto, porque a parteira ia lá, nem lavava a mão. Tinha ido na feira, dado comida pro cachorro, sabe? E feito limpeza na casa. Ai, deixa eu ir lá que a mulher vai ter filho. Ia lá fazer o parto da mulher, não lavava nem a mão. Cheio de bactérias. Isso causava uma infecção. E a morte, né, dessas crianças e das próprias mães era muito elevada. Quando ele descobriu que os micróbios estão em toda parte, começaram a esterilizar tudo. E aí a medicina sofreu uma revolução. As facas eram usadas... Ai, desculpa. As facas eram até usadas de qualquer jeito. Cortava o porco, ia lá e cortava o cordão umbilical da criança. Você imagina isso? Imagino. Aí veio essa pandemia, né? Qual é o conselho que se dá para evitar contaminação? Álcool em gel nas mãos, lavar as mãos. Lavar as mãos. O álcool em gel. Quando não tem jeito de lavar a mão. É mais eficiente, no caso do coronavírus, lavar a mão com sabão do que o álcool. Porque o sabão destrói o vírus, a cápsula do vírus. Enfim, por isso que eu te digo que às vezes eu acho que eu estou na Idade Média ainda. Essa divisão aí que os caras da história fazem, tudo errado. Tudo fake news. Mentira, tô brincando. É que claro que eu vou defender aqui a minha praia, né? Mas tudo bem. Vocês compreenderam? Então tá. Então o Louis Pasteur, maravilhoso, agora descobriu que tem bactérias, micróbios em todas as partes. E aí agora começaram a esterilizar tudo. Tudo melhorou. Bom, chegamos definitivamente à conclusão que todos os seres vivos surgem de outros pré-existentes. Não tem esse babado de geração espontânea. E para esses cientistas também não é por criação divina. Um ser veio só do outro. Qual é a pergunta que você tem que me fazer agora? Como é que surgiu a vida? Como é que surgiu o primeiro, né? A origem da vida. Se um veio do outro, como é que surgiu o primeiro? Tem várias teorias também. Nós vamos ver cada uma delas. E hoje a gente acredita em uma delas, determinada, que eu já vou te contar. Já cansou? Não. Não. Ótimo, assim que eu gosto. Sangue no zóio. Vem. Olha lá. Então tá. Então é assim? Um ser vivo surgiu de outro? Então como é que surgiu o primeiro? Vamos às hipóteses sobre a origem da vida. Então, de novo, existe uma teoria chamada criacionismo, que diz que o ser divino criou os animais, os vegetais, colocou todo mundo aqui na Terra e aí ficaram. Ok? A gente não acredita nisso. Nós, a gente quem? A ciência, né? Por isso que a igreja odeia a ciência. Ultimamente, tem uns conflitos aí, né? Mas vamos lá. Então tá, de acordo com essa hipótese, os seres vivos surgiram por meio da criação divina. Ó, que lindo. Muito gostoso acreditar nisso. Eu acho muito confortante. Não, deixa eu falar. Mas hoje nós pensamos, nós não ficamos parados olhando e aceitando qualquer coisa que falem. Então, é justamente, não significa que a gente não tenha espiritualidade ou não creia em Deus. A gente só não acredita que ele criou um homem a partir do barro e a mulher a partir da costela. Bom, enfim, eu tinha um amigo que falava assim, você que é bióloga, me explica um negócio. Então, Adão e Eva, né? Adão era o primeiro ser humano do planeta. Foi isso? Foi. Por que ele tinha um umbigo? O cara era físico. Os caras que fazem física, já conheci vários,
eles são muito insensíveis, apesar da mentalidade racional deles, eles têm uma visão de mundo um pouco diferente do que, por exemplo, eu estou sendo, acho que, preconceituosa, mas isso é a experiência da minha vida, que os engenheiros costumam ser mais práticos, sabe? É isso, pá, pum, pá, pá. O físico não, o físico já viaja na maionese, assim, é mais interessante. Besteira que eu tô falando. É nessa hora que você tem que falar, professora, aula, fica quieta. Tá, fiquei. Então, pronto. Então, a outra teoria, olha só, quando começaram a questionar o babado lá da criação divina, começaram a tentar explicar de outro jeito. Uma das explicações chama, o nome é difícil, mas a história é fácil, chama panspermia cósmica, que seria o quê? Que por meio de meteoritos que tenham caído aqui na Terra, eles tenham trazido seres primitivos que começaram a povoar o planeta. Essa hipótese não durou muito tempo. Por que não? Porque a vida que a gente vê aqui, que a gente conhece, não suportaria essa viagem interplanetária, né? Com muita radiação, muito calor, enfim, tem um vácuo total lá, entrar na atmosfera terrestre explode. Pô, para sobreviver um negócio aí é difícil, né? Então, às vezes encontram algumas moléculas orgânicas nos meteoritos que caem aí. Ó, tá vendo? Tem molécula orgânica, então em outro planeta deve ter vida. Bom, ok? Mas nós não acreditamos, por enquanto, que a vida tenha vida de outro. E mesmo porque, se você acreditar nessa teoria, você vai ter que explicar como é que a vida surgiu no outro planeta. Então não resolve o problema. Deixa ela pra lá. Tá, agora começa a ficar difícil. A outra teoria que surgiu é mais ou menos assim. Ser vivo precisa comer. Precisa de energia para crescer, para se reproduzir, fazer as coisinhas dele. Para ter energia, para comer, precisa ter alguma coisa para comer. Na Terra primitiva não tinha alimento, né? Explodiu o Sol lá, Big Bang. Aí botou uma bolinha de fogo que foi esfriando, formou a Terra. Olha como eu estou explicando super bem, né? História do planeta. Mas foi esfriando. Tinha algum ser vivo lá para comer? Surgiu o primeiro ser vivo, ia comer o quê? Lava de vulcão? Não tinha comida. Então, qual foi a ideia por causa disso? Que o primeiro ser vivo seria capaz de produzir o próprio alimento. Está ligado em seres autótrofos, que produzem o próprio alimento? Tipo fotossíntese, né? Você vai aprender como que é a fotossíntese qualquer hora aí. A fotossíntese é uma reação química super complexa, super. Então, essa teoria aí, ela também não foi muito adiante, porque não faz sentido que logo o primeiro ser vivo a surgir já fosse capaz de fazer uma coisa louca, que é a fotossíntese. Muito pouco provável. Então, acho que não. Então, acho que o primeiro ser vivo, ele não produzia o próprio alimento, não. Ele era heterótrofo e precisava comer. Vamos ver como. Então, a primeira teoria que eu te falei é chamada de hipótese autotrófica. Trófico é alimento. Auto é a si mesmo, né? Produz o próprio alimento. Faria fotossíntese. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Essa teoria defende que os primeiros seres vivos teriam sido capazes de produzir o próprio alimento. Mas a produção de alimento é um processo complexo. Hoje a gente sabe que é fotossíntese, né? E tem quimiossíntese também, tem outras forminhas aí. E a natureza, ela não dá saltos, ela não vai de um negócio muito simples para um negócio muito complicado. Ela vai gradualmente ficando mais complexa. Ela começa dos mais simples e vai indo para os mais complexos. Bom, então caiu fora também essa teoria. Então, a teoria que se crê hoje é essa aqui, ó. A hipótese heterotrófica. Que o primeiro ser vivo seria heterótrofo. Ou seja, ele não produz o próprio alimento, não. Ele tem que comer. Ou seja, tinha comida na Terra primitiva. Como assim? Proteína. Tinha proteína? Tinha carboidrato? Gordura? Essas moléculas orgânicas malucas? Tinha lá? Pois é, por essa teoria, sim.
Então, é essa teoria que a gente aceita hoje e vamos ver como que isso teria acontecido lá no planeta primitivo, quando ele começou a esfriar, né? Os oceanos começaram a ter água lá, friazinha, gostosinha, né? A temperatura começou a ficar mal mesmo. Aqui fora ainda estava quente, mas dentro da água estava para rolar, né? Então, olha aqui o planeta primitivo. Vou mudar de slide. Você quer fotografar esse aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Posso mudar? Beleza. Então tá. Então agora, dito isso, nós acreditamos na hipótese heterotrófica, que diz o seguinte. Aqui está falando assim, né? Capacidade de metabolismo, quer dizer, todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo. Isso é o que caracteriza a vida, né? E a capacidade de reprodução, né? De autoduplicação. Isso é o que caracteriza a vida, mas até surgir isso passou muito tempo. Bom, então essa hipótese aqui, ó, de evolução gradual de sistemas químicos. Então, foram ocorrendo reações químicas até gerar o primeiro ser vivo, que seria a primeira célula, muito simples. E a partir daí, todos os seres vivos que a gente tem hoje. Claro que bilhões de anos se passaram, né? Mas vamos ver passo a passo. Não se assusta agora, hein? Ó, aqui está um resuminho de tudo que aconteceu. Ou, teoricamente, né? Primeira coisa, lá na Terra primitiva, veja você aqui, ó, a atmosfera não tinha oxigênio. Não tinha gás carbônico. Mas tinha metano, água, amônia, hidrogênio. E com todos esses gases aqui que estavam saindo aí pelos vulcões, mais a radiação ultravioleta, que você sabe que era muito intensa, mais raio mesmo de tempestade, raio é descarga elétrica, né? Então, toda essa energia incidindo sobre esses gases provocava uma reação química entre eles. Isso se recombinava, teoricamente. E começou a produzir moléculas mais complexas, moléculas orgânicas. Essas moléculas que iam se formando aqui na atmosfera, com a chuva, caíam, né, nessa terra aqui e escorriam para o mar, que o mar já estava esfriando aí. E aí tudo aconteceu dentro d'água. Tudo o quê? Algumas dessas moléculas que se formaram, que é possível se formar tendo esses gases iniciais aqui e energia, é provado que é possível surgir, por exemplo, proteínas. E essas proteínas que se formavam dentro d'água, elas se agrupavam, que elas não gostam muito de água, sabe? Então, uma porção de proteína se formava, ó, que essas grandonas aqui já são mais complexas, né? São as proteínas. Aí, como elas não gostam muito de água, elas se agrupavam em, entre aspas, bolhas, para ficar isolada da água. Essas bolhas são chamadas de coacervados. A partir de um coacervado, teria surgido a primeira célula. Como, meu Deus do céu? Hoje se acredita que o que fez surgir a vida foi uma membrana lipoproteica que surgiu aqui, separando um meio do outro. Então, quimicamente, o lado de fora era diferente do lado de dentro. As reações que aconteciam fora eram diferentes das reações que aconteciam dentro. E tudo isso passando muito tempo, muito tempo, muito tempo. As reações químicas consomem energia. Essa coisa precisaria absorver energia, ou seja, comer outras matérias orgânicas que forneciam energia para ela. Só que aí os coacervados iam crescendo. E é muito difícil manter e alimentar essa bolha tão grande.
esse coacervadão. Então, teoricamente, o que deve ter acontecido aí? O coacervadão se dividiu em 2 coacervadinhos. O que ele fez? Se reproduziu. Agora, desde a Terra primitiva lá, até formar um coacervado, passaram-se bilhões de anos. Aí, na hora que o coacervado vai se dividir, corre o risco de desmanchar tudo. Porra, ainda tem que começar tudo de novo. Provavelmente não foi isso que aconteceu, porque pelo tempo que se passou, a coisa deu certo. Então, essa organização se manteve nos coacervados filhos. O que provavelmente surgiu nesse período para isso dar certo? Material genético. Surgiu um material genético envolto por uma membraninha, que tecnicamente é a primeira célula que surgiu no planeta. E a partir daí, mudanças vão acontecendo, que nós vamos estudando aos poucos aí, para surgir até o que nós temos hoje. Aqui está uma teoriazinha aqui, ó, resumindo passo a passo tudo que eu te falei. Eu não vou ler isso agora para você. Mas o que eu te disse aqui, está aqui. Então, por exemplo, esse cara chamado Oparin, ele fez uma experiência assim, ele não fez experiência, ele só disse, ele afirmou, ele falou assim, olha, é possível, juntando esses tipos de gases aqui, que teoricamente tinha lá, e dando umas descargas elétricas, uma energia forte aí, rola de formar moléculas orgânicas complexas. Mas ele só falou, ele não provou nada. Aí, depois de um tempo, ó, veja que isso estamos em 1924, já é outro dia, século XX já, viu? Já estamos. Aí, em 1953, a idade da sua mãe, por exemplo, esse cara chamado Miller, ele provou o que o Oparin estava falando. Ele construiu um aparelho muito louco, que é este aqui, ó, em que ele colocou esses gases que diz que tem lá na atmosfera primitiva, deu descargas elétricas, blá, 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 esfriou o babado, e aqui do outro lado surgiram aminoácidos, que são as partes que formam as proteínas. Então, olha, não é que é possível mesmo que isso tenha acontecido? Mas foi isso mesmo que aconteceu? Não sei, eu não estava lá, ninguém estava lá. Mas foi provado que é possível ter acontecido. Se um dia você conseguir provar que foi de outra forma, demonstre. E aí essa teoria cai por terra. Entendeu? Então, se você quiser tirar uma foto disso, você tem o resuminho, apesar de que está gravado, mas não sei se você vai assistir a aula de novo, né? É muito mais legal assistir ao vivo aqui, que a gente fala umas bobagens, eu me divirto. Mas tá aqui, ó, tira a fotinho, você tem aqui o resumo, ó, a evolução de um coacervado até o primeiro ser vivo foi lenta, gradativa, e para se tornar um ser vivo, tem que apresentar metabolismo próprio, reações químicas dentro de si, e capacidade de duplicação, de reprodução. Fechou? Mudei, hein? Dou-lhe uma, mudei, dou-lhe duas, mudei, dou-lhe 3. Aqui é uma outra figurinha mostrando a mesma coisa, só que assim mais lúdica, vamos dizer assim, mais fofinha. O José está me perguntando, oi, professora Alice, pode me chamar só de Alice, ou de Al, as pessoas me chamam de Al. O material vai para a pasta Google Drive depois. Eu acredito que sim, esse é o plano. Eu não mandei ainda, vou mandar. Tá bom? Mas vai para lá, sim. É que, às vezes, como demora um dia, 2 dias, às vezes, tem pessoa que é ansiosa. Se você é que nem eu, ansioso pra caramba, você não aguenta, entendeu? Então, Alice, fotografava e depois ia fazer exercício, porque eu já estava com isso aqui na minha mão. Eu nem fiquei esperando 2 dias para esse negócio vir parar na minha mão. Eu sou assim, intensa. Mas aí eu como um chocolate melhor. Pronto. Ó. Ai, acabou a aula, eu não quero ir embora. O que eu faço agora?
Tem alguém comandando a reunião? Algum chefe aí? Juliana, você que é minha parça aí, você sabe se tem algum chefe tomando conta ou é você que está tomando conta, você vai me dedurar? Eu vou ficar aqui até as 10 horas. Não, eu não. Não? Eu vou ficar aqui. Deve ser o Lucas. Não é o Lucas. Eu sei lá quem está aqui, não estou vendo. Deixa eu ver os participantes aqui. Deixa eu descobrir quem que é o espião. Tem alguém aqui na conta do cursinho. Cursinho, só que ele fica ali, né? No anonimato da internet. Tudo bem. Tô brincando. Vou ter que ir embora, gente. Oi, fala, gente. Não sei, o segundo professor ainda não apareceu, né? Ou apareceu já? Então, eu não sei, é o professor de história. Eu sei que tem. Eu não sei se são professores ou são alguém. Estou aqui. Matheus, tá aí. É química? É química. Hoje é terça. Ai, eu estou vendo o horário de segunda. Ô, Zé Ruela. Desculpa. Então, o Matheus já está me mandando embora. Eu já senti uma coisa, assim, né? Já, então. Então, eu vou embora. Estou triste porque eu queria falar um monte de coisa mais. Mas isso já vai emendar com a aula que vem, que é de evolução, teorias da evolução, tá? Que é bem legal também. Minha opinião não importa, né? Mas, enfim. Prazer imenso. Aproveita. Qualquer coisa, chama. Me liga. Obrigada, Pro. De nada, adorei. Tchau, beijo. Boa noite, todo mundo. Todo mundo consegue me ouvir? Boa noite, sim. Sim, sim. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como foi a primeira aula aí de biologia? Boa?